Seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, o seu podcast semanal de boas conversas sobre cultura, teologia e sociedade. Falamos diretamente da Karaokística Atibaia. Isso, Karaokística, porque tem membros desse hall. É verdade. Que anda dando palhinhas em karaokês pela cidade. Eu tenho criado uma carreira no karaokê. Talentos sendo descobertos. Pedro também. Tô sabendo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma semana, pra gente falar sempre de temas relevantes, de dúvidas que você tem, de assuntos que vão, com certeza, fazer com que você conheça mais a Bíblia, mais a Deus e possa crescer também por meio dessas conversas. A gente tem o privilégio aqui de receber Felipe Santos para mais uma conversa. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui novamente. Joel Neto, seja bem-vindo. Eudu. Lucas Sabatier. Grande alegria. E ele, Pedro Vercelino. É nóis. Não podemos esquecer, jamais, do nosso Sombra, o nosso amigo da técnica que está aqui desde cedo no feriado. Sem chave. Esperando a gente. Eu acho que ele dormiu no carro pra não perder a hora. É possível. Ele tava de pijama, né? Possível. Só pode, porque aquele shortinho dele. A gente prometeu que não vamos falar mais da cirurgia de apêndice que ele fez, que ele deu trabalho, que ele ligou pra todo mundo dizendo que ia morrer. A gente orou pela vida dele, ele recebeu a extrema-unção. A gente não vai falar disso mais, combinado? Não, eu acho melhor. É combinado. Melhor, não vamos. O apêndice é dele também. Exatamente, né? ele tira, ele faz o que ele quiser com o apêndice, não é? Então tá bom. Obrigado, Renan, mais uma vez. É uma alegria ter você aqui. Gente, você que tem ouvido esse podcast, você que tem acompanhado a gente, não esqueça de algo muito importante. Você pode seguir a gente no Instagram, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube para você ficar sempre atento, sempre ligado em novidades que vão vir, em novos programas e também em discussões que a gente coloca por lá. Pode nos patrocinar também, né, Edu? Exatamente. Inclusive, hoje a gente tem um agradecimento especial. Padaria Simas. Obrigado. Mandaram um pão de queijo pra nós. Valeu, tia Eliana. É nóis. É que o de catupiry já acabou, né? Esse aqui é o... Muito bom, Esse muito é o pão bom. de queijo de coxinha. É uma especialidade deles. Eu não tô comendo. Pô, esse É é com muito frango, bom. catupiry dentro. Você não comeu isso? Inclusive, Edu, eu queria rapidamente fazer um adendo aqui. Por favor, ó, delicioso. Eu queria fazer um bom. adendo que a gente fala sempre de pessoas nos patrocina. O pai do Lucas nos deu essa caneca. Padaria Simas manda café. A gente doa muito o Renan, nosso Sombra. Mas o Renan é um dos nossos maiores patrocinadores. Sem dúvida. Né? Ele Com tem certeza. dado o tempo dele, tem dado o talento, a capacidade, a formação dele todas as vezes aqui com a gente. Obrigado, Renan. Míseros R$100 a hora. Claro. Né? Renan, obrigado. Não cobra Enorme, nada, não cobra enorme nada. desprazer ter você aqui com a gente. Tá muito bom. Ele tem dado o apêndice dele pra Ele esse deu o apêndice por nós. Não, a gente não vai falar mais disso. Não, tá bom? Paramos. Foi combinado. Paramos. Mas por falar em agradecimento de pessoas, eu fui cobrado na igreja esses dias. Verdade. Por um visitante da igreja. Inclusive veio ver o Lucas pregar. O Lucas, ele é famoso, né? Nossa, Muito. Ele vai ser candidato a vereador. O bicho Vai. veio pregar, o bicho pregou na nossa igreja esses dias e veio gente de fora assistir o Lucas pregar. Tá Foi vendo? um evento. É o preço da fama. Aí o menino passou por mim e falou assim: ei, vocês agradecem todo mundo lá no podcast, mas eu nunca fui agradecido, eu assisto desde quando vocês não eram ninguém. Olha, Desde o primeiro Foi, episódio. Aí o Pedro respondeu, por isso que a gente continua ninguém. Eu vou mandar um abraço, Dudu Torres, meu amigo. Valeu, Dudu. Muito bom ter você ouvindo a gente. Deus te abençoe, tá bom? Agora vira um patrocinador, né? Agora que você recebeu um elogio no nosso podcast, investe na gente, tá bom? Falar em pessoas que assistem. Gente, eu encontrei pessoas em Roraima que nos assistem, lá em Boa Vista. Uau, Interessante. Ninguém faz piada. Não, sem Sim, piada. lá em Roraima. Piada. Pessoal elogiando o podcast. Muito, muito bacana. E outras pessoas. Encontrei esses dias uma pessoa aqui na cidade de Atibaia. Em algum lugar que eu fui, uma moça me parou, falou que gosta muito, que De assiste. autógrafo. Aí não, né? Não, foi em São Paulo, eu tava em algum lugar em São Paulo, dando aula, e uma moça veio e falou assim, nossa, eu conheço, foi muito legal o podcast, isso tudo. Então, legal saber que tem gente aí ouvindo em todos os lugares. Todas as plataformas. Todas as plataformas. E que nós temos, assim, tido o privilégio de ser bênção na vida deles, né? Esse é o nosso objetivo, né? E por isso que pra gente é um grande privilégio saber que você, de vários lugares do Brasil, de lugares do mundo, inclusive, a gente tem audiência grande fora do Brasil. É um privilégio pra gente saber que essa nossa conversa tem abençoado outras vidas. E nós estamos estendendo a fama do apêndice do Renan. Não pode Não falar pode falar mais, do apêndice, cara. não. Eu poderia dizer que Renan, então, é um apêndice da nossa equipe? Com certeza. Ou ele é... Com certeza.
certeza. Com Igual certeza. esse podcast é um apêndice na vida das pessoas. Exatamente. É verdade. E eu gostaria Tomara que de não fazer te um inflame, apêndice agora. Não Hoje quero. inflama, porque... Hoje não, mas o próximo episódio a gente vai falar sobre inferno. Vai pegar fogo, Vai literalmente. pegar fogo. Vai Mano, supurar esse Vou guardar, apêndice, hein? vou guardar essa pra próxima. Hoje o O assunto... inferno é um apêndice da criação de Deus? Fique ligado. Eu tenho um amigo, semana eu que inclusive vem. tenho um amigo liberal que pregou na igreja e disse que o inferno é os outros e o Tom filósofo. Mas eu não vou dizer quem foi. Os O caras, filósofo foi bem ateu, né? os Por caras têm sinal, que ser falou queimados, isso, tem que né? ser queimado. Queima ele, Jesus. Mas você que está nos ouvindo, o assunto de hoje não é inferno, Vamos vai ser falar do semana assunto, que né? vem. Mas o assunto de hoje não é menos polêmico. É verdade. O assunto de hoje é um assunto que é difícil, vamos falar a verdade. O assunto de hoje é sobre o perdão. É. E perdoar, vamos pensar bem, a gente vive numa sociedade que insiste no autocuidado, na autopreservação, em se colocar limites, Amar a si mesmo. amar a si mesmo. Mas aí vem Jesus e coloca um negócio pra gente que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. A grande questão é, em nossa cultura, existe limites pro perdão? Quando a gente fala de evangelho, até quando perdoar é saudável? Ou será que perdoar deixa de ser saudável em algum momento? É por isso que, nesse episódio, a gente precisa explorar e conversar um pouco mais sobre o que significa o perdão. Sobre se existem limites saudáveis para perdoar e quais as nossas próprias dificuldades em perdoar. O Joel estava contando uma expressão agora há pouco, que você tinha ouvido de alguém, Joel. Como é que foi? Não, a gente ouve muito pessoas dizerem, né? Ah, o meu problema é que o meu coração é muito bom, né? Perdoo demais. É. Na verdade, o perdão é algo totalmente contrário e difícil pra gente. É o nosso desejo. É o né? nosso desejo. É. Vocês acham que é possível se perdoar indefinidamente? Ou será que existe um ponto em que o perdão precisa parar? Sabe aquela história? Não, eu perdoo, só não quero conviver com você mais. Sim, eu perdoo, você no seu canto, eu no meu. A gente não precisa se encontrar. Não, perdoado, só não quero ver ele nunca mais pintado de ouro na minha frente. Existe algum tipo de sabedoria ou de verdade num pensamento assim? Antes da gente continuar, Pedro, traz pra gente um contexto um pouco, lá daquele trecho de Mateus, quando Jesus está diante dos discípulos, os discípulos perguntam, estão discutindo sobre perdão, e então Jesus traz essa expressão que a gente usa sempre, que a gente conhece, que a gente ouve, de se perdoar 70 vezes 7. O que aquele trecho ali pretende ensinar pra gente? Odu, em termos literários, essa passagem de Mateus 18, ela faz parte de um dos 5 grandes blocos de Mateus em que Jesus discute agora a vida em comunidade. Né? Ele fala sobre o cuidado com os pequeninos, ele fala da intenção de Deus em resgatar o perdido, ele fala da necessidade da confrontação, do encorajamento e do perdão, numa das parábolas mais incríveis da Bíblia ali, logo em seguida a essa sequência. Mas depois de Jesus falar sobre a necessidade de conversar com o irmão sobre perdão, no versículo 21, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? E ele faz um questionamento, ele diz até 7. E Pedro está indo além do que era comum na tradição oral, especialmente dentre os rabinos, de que o perdão deveria ser dado a uma pessoa que comete a mesma ofensa até 3 vezes. Tá? Então a pessoa tropeçou, fez um erro, pede perdão. Isso. Se ela cair de novo, ela pede perdão, Até ela a tem terceira 3 vez. chances. Isso. Na interpretação rabínica da Torá, você perdoa essa pessoa até 3 vezes. E Pedro eleva esse padrão e ele diz, vamos falar sobre 7 vezes, né? E a numerologia da Bíblia aqui é importante. 7 tem a ver com completude, né? Então o estado ideal do perdão é o estado ideal no qual Deus fez a própria criação, né? O último dia e tudo mais. Mas Jesus pega aquele elemento e ele diz, não, Pedro, 70 vezes 7. Então Jesus, ele superpotencializa... Faz uma hipérbole. Exatamente. Jesus superpotencializa a abrangência que Pedro achava que estava dando, né? E com isso, Jesus está dizendo o seguinte... Seria perfeição sobre perfeição. 10 vezes perfeição elevada a 10 vezes de perfeição elevada à perfeição. É, perfeição. Exatamente. Legal isso. E aí, Jesus está dizendo o quê? Ele está falando o seguinte, olha, não tem como contar a quantidade de vezes que é requerido o perdão. Os rabinos são muito restritos, você conseguiu ir além, mas eu vou mais além ainda. Você deveria parar de se preocupar com esse número, né? E em Lucas, no capítulo 17, inclusive tem uma cena parecida, que Jesus mesmo diz, se o seu irmão pecar, ele voltar, se arrepender, perdoe-o. Se ele fizer isso de novo no mesmo dia, perdoe-o. E ele no final vai dizer, perdoe-o quantas vezes ele se arrepender e vier até você. Então,
Na Bíblia não existe um limite de perdão concedido a uma pessoa arrependida. Não, isso é forte. Agora, e daqueles casos, por exemplo, em que a pessoa ela errou, ela sabe que ela errou e ela sabe que o perdão ela sempre precisa ser concedido, e então de alguma forma a pessoa se aproveita disso e fala, já que vai perdoar mesmo, eu vou errar e vou errar e vou errar e vou errar. Ainda assim, Lucas, a gente precisa continuar perdoando quando a gente percebe que tem alguém se aproveitando desse perdão? A gente pode pensar no perdão em 2 níveis, né? Num nível que tem a ver com o meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com a pessoa. Uma das coisas que a gente encontra por aí são aqueles casos esdrúxulos de assassinatos na escola ou algum crime cometido e de repente, imediatamente você vê o pai da criança assassinada, né? Dizendo eu perdoo. E aquilo é profundamente tocante. Chocante. Né? É chocante pra gente. Daí você desafia, né? Ele perdoa por quê? Se o assassino não pediu perdão, né? Será que eu preciso do pedido de perdão para perdoar? E acho que entender um pouco como a Bíblia trata dessa dinâmica pode ajudar a gente a responder exatamente essa pergunta, né? Parece que quando Jesus fala do perdão, ele às vezes fala de um perdão que é incondicional, né? Quando ele está lá em Marcos 11, versículo 25, ele diz, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Né? Parece que naquele momento de oração você já é capaz de perdoar ali aquele que tem uma ofensa contra você. Mas em outras tantas, como Mateus 18, parece que o que é exigido é uma transação desse perdão. Né? Quantas vezes a pessoa te pedir perdão, você oferece isso a ela. Então eu gosto de pensar no perdão nesses 2 níveis. O nível interior, o nível vertical, que tem a ver com o meu coração diante de Deus, e o nível horizontal, a minha transação relacional desse perdão para com a pessoa. Nesse sentido, então, eu perdoo a pessoa quando ela me pede perdão, quando ela se arrepende, né? Mas eu estou sempre pronto e devo estar sempre pronto no nível vertical a perdoar essa pessoa diante de Deus. Depois a gente pode falar um pouco, talvez, sobre o que é esse perdão, né? Mas acho que nesse sentido você já começa a responder a sua pergunta. Você está sempre pronto a perdoar. Por quê? O que define quem você é, o que concede satisfação e justiça para você, não é a remediação daquele conflito, mas é aquilo que você tem em Jesus. Se aquilo que você tem em Jesus é perfeito e suficiente, então o perdão está sempre na ponta da língua pro outro, não importa quantas vezes. Mas vamos dar um passo atrás. Por que a gente precisa perdoar? Por que perdão é uma característica que é fundamental nossa como cristãos? Por que mesmo quando alguém nos fere, quando alguém nos maltrata, quando alguém faz coisas horríveis contra nós, por que o perdão, como o Lucas trouxe, é algo que a gente precisa estar sempre pronto a fazer? Eu creio que o perdão é necessário ser ofertado porque, além de ser o curso do próprio Deus no mundo, né? Como Ele nos amou primeiro, nos perdoando toda a nossa injustiça e assim Ele nos coloca para fazer, o perdão também é uma cura da nossa alma, né? Há pessoas que não vivem o perdão verdadeiro, elas também se tornam pessoas prisioneiras dos seus próprios sentimentos, das suas próprias crises. Domingo, né? Na nossa comunidade, eu vou tratar sobre esse texto que o Pedro falou. Vou falar sobre isso. E vou tratar exatamente dessa questão que eu falei do número 7, né? A perfeição. Sobre perfeição. Porque me parece que mais do que um ato de disciplina, de ir lá e oferecer um perdão a alguém que te fez alguma coisa, Jesus está convidando Pedro a colocar em curso algo perfeito. Uma atitude que não vem de Pedro, não vem de mim, não vem de vocês, mas vem do próprio Deus eterno revelado em Jesus Cristo. Tanto é que lá na parábola do
compassivo, né? O servo incompassivo. Servo incompassivo, você nota que os dois, tanto aquele que recebeu o perdão como aquele que não recebeu o perdão, eles têm a mesma frase. Eles dizem assim: tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. E me parece que é exatamente isso que Jesus está querendo mostrar. Que nenhum dos dois são capazes, nem o que tem a dívida impagável, nem que tem a dívida pagável, nenhum dos dois são capazes de oferecer perdão por si mesmo. Porque perdão é um fluir, aquele nosso ideia do transbordar da outra vez, o perdão é um transbordar do próprio Deus que passa por nós e chega no outro. Então, parece que o que Jesus está ensinando é que o perdão é colocar em movimento a perfeição do próprio Cristo. Talvez até pensar em termos, você falou da cura, né? O perdão é a expressão de que a cura já aconteceu. Em mim. Isso. E agora eu estou entregando. Então eu acho que ele tira a gente, porque até no final da parábola ele vai falar, né? Que não perdoou foi colocado no calabouço. Né? E pessoas que não entregam o perdão, elas estão num calabouço. Elas precisam primeiro da cura dessa primeira dimensão, desse primeiro nível do Tem um perdão. ditado famoso que diz, né? Que não perdoar é igual tomar veneno e esperar que o outro morra. Exatamente. Essa é a experiência. Isso. Né? Enquanto eu retenho o perdão e eu cultivo a amargura, eu morro por dentro, cultivando o ódio, esperando que o outro morra. Né? Então, eu tô, na verdade, acabando comigo mesmo pela falta de perdão, que eu acho que, na verdade, tá sendo uma maneira de eu machucar o outro. Né? Muito da falta de perdão tem a ver com um movimento de ataque. Isso. Né? Eu não vou perdoar porque eu não quero que ele pense que aquilo que ele fez não foi grande o suficiente pra mim. Eu tenho o meu discipulador diz pra mim assim que a vida cristã tem a ver com a qualidade do nosso amor. Como ele é entregue. E ele tem uma frase que ele diz assim pra mim, que na história da espiritualidade, desde a criação, o pecado parou o amor, até que o amor pare o pecado. Então, quando eu entrego aquilo que de graça recebi, primeiro na dimensão da minha relação com Deus, e agora entrego na minha dimensão da relação com Pedro, eu estou colocando em curso essa perfeição do próprio Cristo, eu estou entregando para o Pedro um amor de Cristo que para o pecado na minha vida, o meu pecado de odiá-lo, de não querer me relacionar, ou, enfim, tem também a dimensão de não se relacionar, mas de não querer o Pedro como ele é, acreditar que eu posso fazê-lo a imagem e semelhança do que eu quero e não daquilo que ele é, o que Cristo quer que ele seja. Eu noto uma tendência terapêutica no nosso tempo de trazer a ênfase para o benefício próprio do perdão. E acho que, não estou discordando da frase, mas talvez Ele é um seja aspecto sólido do todo. Isso. Com certeza. O perdão tem muito mais a ver com o amor ao outro. Eu não perdoo para eu me beneficiar. Olha que interessante isso, Lucas. Você estava falando, eu estava lembrando dessa passagem em Efésios 5, Efésios 4 e Efésios 5, que Paulo diz, né? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Esses são vícios relacionais, né? Problemas, pecados relacionais. E ele diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ou seja, a maneira de expressar bondade e compaixão é por meio do perdão. Isso que Paulo está dizendo, né? O instrumento da bondade é o perdão. E ele diz, como Deus os perdoou em Cristo. E ele conclui, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O perdão, então, em alguma medida, é expressar o amor de Deus derramado a mim, derramado no outro. Que é essencialmente sacrificial. Como ele diz, né? Como oferta de sacrifício. Que é a conclusão da parábola do servo devedor, né? Aquele que reconhece que tinha uma dívida impagável, ele não consegue compartilhar com outros aquilo que... uma dívidas menores que tinham para com ele. Agora, E aqui a ordem dos fatores importa. Porque no capítulo 4, um pouquinho antes, ele acabou de dizer, vocês aprenderam algo de Cristo. Na verdade, vocês aprenderam o próprio Cristo. E vocês se despiram do velho homem e foram revestidos desse novo homem, que é esse Cristo, que ele vai inclusive dizer no versículo 24, né? Que é semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Então ele está dizendo o seguinte, vocês já são semelhantes a Deus, porque vocês são vestidos de Cristo. é isso. Então agora, façam como Deus, que fez isso. Ele nos chama a demonstrar o perdão. Isso aí, talvez. Perfeito, Pedro. Isso aí ajuda a gente a entender o último versículo de Mateus 18. Porque o último versículo eu vejo muitas vezes sendo mal interpretado, né? Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Né? Então você perdoa para que, consequentemente,
Deus te perdoe. Então, o perdão de Deus é condicional Uhum. à É sua custo-benefício, obra né? perdoadora Custo-benefício. nessa vida. Uhum. Não, o que o Pedro está dizendo é o contrário. Né? E que, na expressão do seu perdão, você tem garantia e certeza de que você recebeu o E perdão. você também de Deus. demonstra que Deus te perdoa, né? Exatamente. Agora, só pra esclarecer uma coisa e deixar passar, eu entendi bem o que o Lucas disse. Realmente, não é só o que o Pedro falou naquela frase, Uhum. mas também é isso. Sim. Uhum. Porque nós vemos na nossa experiência pastoral pessoas amarradas a ódios, a culpas, que não liberam perdão, se tornam pessoas adoecidas. Uhum. Aliás, no texto, quando eu for pregar, eu vou falar sobre isso, que o ódio é um amor adoecido. Eu gostaria que o Lucas fosse de um jeito que eu quero que ele seja, então eu odeio ele não ser como eu quero que ele seja. Então eu amo tanto a minha opinião, eu me amo tanto, eu adoeço nesse amor e eu acabo odiando porque as coisas não são do jeito que eu quero, do jeito que eu grito que deveriam ser. É esse amor bagunçado que existe em mim. Então, não é só isso, mas também é isso. Pessoas que não liberam perdão, uma vez perdoadas por Cristo, elas adoecem. A minha preocupação é com a retórica que muitas vezes apela para as pessoas a partir do Você vai próprio ser mais egoísmo. beneficiado, Sim, é sobre você o Você perdão. precisa Pra- perdoar pra para que estimular você do seja perdão. bem estimulado. É. Às vezes você vai ter que sofrer muito, sacrificar muito, e faz parte do perdoar ter que sacrificar e doer. Começa em Cristo. Nesses vídeos que a gente comentou, daqueles vídeos clássicos que a gente tem na internet, de gente perdoando assassinos dos filhos. Uhum. Você vê em alguns desses casos onde você tem ali o exemplo genuíno de perdão. Uhum. Você vê que a pessoa que perdoa, ela tá sofrendo para perdoar. Uhum. Ela tá diante do assassino do filho. Diante do assassino de alguém que violou alguém que ele amava. Todas as células do Aquilo corpo é dela uma querem dor. outra coisa. Exatamente. Querem outra coisa. E elas dizendo eu te perdoo, não é um processo de ganha-ganha. É um processo de dor, de abrir mão daquilo que ela julgava que aquela outra pessoa merecia. Mas ela abre mão reconhecendo que ela foi perdoada dessa dívida maior. De que o perdão é uma consequência daquilo que ela também recebeu. Né? Mas uma coisa interessante quando a gente fala de perdão, a gente sempre quer tornar as coisas mais práticas, eu acho que é válido a gente fazer uma discussão um pouco diferente no nosso podcast com relação a isso. Você mencionou, Felipe, ou Lucas, que nós estamos sempre prontos a perdoar quando pessoas vierem pedir perdão pra gente. Mas e quando a pessoa não pede perdão? E quando a gente está diante de alguém que tem nos ferido, que tem pisado na bola, que tem feito qualquer coisa contra nós, mas essa pessoa não reconhece seu erro. E essa pessoa não veio até nós pedir perdão. Ainda assim, eu preciso perdoá-la? Sim. O perdão é uma decisão pessoal. Independente do que o outro faça, o perdão parte de você. Quando, vamos pensar, crianças. Lá em casa, nós ensinamos os nossos filhos a pedir perdão quando eles erram. Tem aquela história, quando é um acidente, você pede desculpa. Agora, quando você fez intencionalmente para machucar, você pede perdão. Nós estamos educando eles a pedir perdão, a reconhecer o erro, pedir perdão, e nós estamos educando o outro a se dispor a perdoar. Mas com o objetivo de que lá na frente eles entendam que, independente do outro vir pedir perdão, eles já devem ter essa disposição no coração de perdoar. Porque parte de você, né? Mesmo que ninguém... Eu penso em Jesus na cruz, falando, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ninguém ali pediu perdão a Deus pelo que estava acontecendo. Os que penduraram ele na cruz estavam simplesmente cometendo um ato de crueldade. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Os soldados romanos, eles estavam cumprindo ordens, mas eles estavam sendo malvados com Jesus. Os fariseus, o sinédrio que condenou Jesus à morte, eles estavam fazendo aquilo por inveja. Aliás, a única pessoa que notou isso, que falou a verdade, foi Pilatos, né? Falou, eles estão querendo matar o cara por inveja. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, partiu de Jesus pedir ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, mesmo que elas não tivessem pedido perdão. Então depende de você. E por que um dos aspectos importantes do perdão nascer no coração de quem quer perdoar é que sem o perdão a vida em sociedade ela é impossível. A vida em comunidade ela é impossível. A vida em todas as esferas é impossível. Sustentável, né? Porque nós somos pecadores. Então o nosso coração sempre se inclina ao erro, ao pecado.
E boa parte das vezes o nosso pecado acaba afetando o outro. Então, se o outro não desenvolver essa disposição de perdoar, a vida na sociedade se torna impossível. E nós temos visto ciclos na história da humanidade em que isso acontece. Porque o perdão é o meio da reconciliação. Exatamente. O pressuposto. Nós temos visto isso acontecer na nossa sociedade. São ciclos, né? E nós vivemos num tempo onde há muito ódio e pouco perdão. Quer ver um detalhe? Coisas que parecem tolas, mas que dizem muito a sociedade que a gente está vivendo. Esses dias teve um jogo, a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro, ela odeia o Flamengo. Eles têm uma música que eles dizem que odeia o Flamengo. E aí... O que seria normal para todo cidadão brasileiro que não é flamenguista. Alguém sem ser o flamenguista gosta do Flamengo? Acho que não, né? Não tem como, né? Não tem Que bom, como. né? Que O bom. cruzeirense gostou do flamenguista naquele dia. Não, mas olha que coisa terrível. O Flamengo tá lá empatado e tal, o Flamengo ia ser campeão, o jogador do Flamengo faz um gol, e a torcida do Atlético Mineiro, eles ficam ensandecidos, eles querem agredir todos os jogadores do Flamengo de qualquer jeito, e a polícia agride a torcida do Flamengo, e eles agridem os repórteres que estavam trabalhando, e começa aquela coisa de agressão. Botafogo foi jogar no Uruguai, lá contra o Peñarol, e a torcida do Botafogo foi pedida para que eles não fossem, porque você vê que isso, gente, isso sempre foi violento, futebol, mas cara, isso é um sintoma de que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas elas não têm mais a capacidade de parar e perdoar o outro e desculpar o outro. E isso. E quando eu acho, né, que quando nós perdemos a capacidade de simplesmente perdoar assim, relevar o que o outro fez, entender que o outro. Perdoar simplesmente, independente de qualquer coisa. Quando a sociedade começa a perder essa capacidade, quando as pessoas começam a perder essa capacidade, a sociedade vira um caos. É assim que as guerras se instauram. Imagina hoje uma pessoa, um ucraniano, como é que ele vai perdoar um russo que invadiu o país dele? Imagina lá na Palestina, na guerra ali entre Israel e o Hamas, o Hezbollah, aqueles grupos terroristas. Imagina uma pessoa que teve a casa bombardeada, ela poder perdoar alguém que soltou um míssil na casa dela ou que matou alguém da família. Assim, independente de quem tá certo ou tá errado, as pessoas vão perdendo a capacidade de perdoar e o mundo vai se tornando um caos. E aí quando você chega dentro de casa... imagina uma esposa que perdeu a capacidade de perdoar o marido que perdeu a capacidade de perdoar os filhos, ou a esposa, ou irmãos que perderam a capacidade de se perdoar. E isso, Felipe, me parece, né? Muito interessante esse seu ponto, mas me parece que é um sintoma de um mundo cada vez mais voltado para dentro, né? Porque qual é a frase mais comum, né? Quando a gente aconselha, discipula a gente, especialmente quando a gente chega num ponto em que a gente reconhece a necessidade de alguém liberar perdão. A pessoa diz o seguinte: eu não consigo perdoar. Ou eu não quero perdoar. E ela tá dizendo duas coisas, né? Primeiro, ela tá dizendo que Deus não pode fazer isso nela. Porque se Deus... E isso é uma implicação teológica importante. Porque Deus tá chamando ela a perdoar. E quando ela diz eu não consigo, ela tá colocando Deus numa posição de injustiça. Ele tá dizendo o seguinte: Deus tá me pedindo uma coisa para a qual ele não me capacitou para fazer. Deus tá exigindo de mim um movimento que ele vai me culpar por não fazer, porque é desobediência, mas é injusto ele me culpar por isso porque eu não consigo. E aí, qual é o movimento que em algum momento a gente precisa ajudar essas pessoas a perceberem? É que se elas se voltam pra dentro, mas elas encontram o Espírito, não elas lá dentro, elas vão perceber que Deus já colocou elas no movimento do perdão. Que Deus já disparou elas nesse movimento de agora você não é mais voltado pra dentro. Na reconciliação que a morte e a ressurreição de Jesus estabelece no mundo, ele já colocou as pessoas de novo num movimento umas em direção às outras. Reconciliadora. Que é o próprio movimento, inclusive, você usou um exemplo étnico, né? O povo de Deus e o povo judeu e os palestinos, né? Esse movimento étnico de reconciliação acontece em Efésios 2, onde os judeus e os gentios são colocados em movimento um em direção ao outro, né? Na verdade, o que a gente está vendo na Palestina hoje é a declaração de que a ausência da paz do Messias causa no mundo. Quando a paz do Messias não é experimentada no mundo,
existe uma disputa étnica Agora, e territorial. Uma ilustração aqui, não sei se vai ficar boa ou não, mas é só uma ilustração. Mas sim, acredito. Você tem. Imagina assim, a caixa d'água ela tem um ladrão, né? Você vai enchendo já a não caixa sei d'água. mais. Não sabe mais. Você acabou de reformar, você sabe. Continua Você tentando. sabe. Imagina aquela caixa De d'água. caixa d'água o lá. Lucas entende. De boiler, então, pergunta pra ele. Imagina você ter uma caixa d'água no teto da sua casa e aí você tem um ladrão para jogar aquele excesso de água fora quando a caixa está transbordando. Gente, quando o perdão, ele é esse ladrão no nosso coração. Ele joga, o perdão é a capacidade que nós temos de lançar a indignação fora, o ódio fora, as intrigas fora, tudo fora. Se nós perdemos a capacidade de perdoar, se nós entupimos o ladrão, vai transbordar. Imagina a caixa d'água transborda e cai aquela água toda em cima da laje, daqui a pouco a laje está toda cheia de umidade, ela arrebenta e a casa cai. Se nós o perdão também é uma válvula de escape do coração para que nós não transbordemos o ódio e as nossas vidas entrem em colapso, os nossos relacionamentos entrem em colapso. Ótima e a nossa ilustração. sociedade entra em funcionou. colapso. Foi muito boa. legal, Muito cara. bom, tá vendo? Confia. Agora, deixa eu só falar uma coisa, que eu tenho eu acho que tanto o ódio Felipe... do ladrão da caixa d'água da minha casa. Se eu tô entendendo direito... Ó, tem que perdoar o ladrão. Se eu tô entendendo direito, o Felipe tá estendendo um pouco esse conceito. O Pedro falou, né? Do que Cristo fez em nós, a pessoa que fala, não quero perdoar, então você vai ensinar, Cristo já fez isso em você. Quando o Felipe traz os exemplos da torcida do Atlético, traz o exemplo dos conflitos armados no mundo, isso tá mais ligado até a um contrato social, meio russoniano, e menos desse início do perdão em Jesus. Não sei se eu tô entendendo, mas estamos dizendo que para a vida em sociedade, até pessoas que não estão fazendo isso em Cristo, Elas precisam pelos do perdão. resquícios da imagem e semelhança de Deus, têm capacidade e precisam aprender a relevar. Foi uma expressão que ele usou. Mas, Sim. mas em Né? alguma medida... Então nós estamos falando de duas... Só para deixar claro Mas o evangelho nisso, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Não, mas eu acho que uma tem a ver com a outra, porque a guerra é a expressão geopolítica da falta de perdão da guerra que acontece no lar. Sim. Porque a base é a mesma. A motivação da guerra, da dominação, da usurpação é a mesma. Em proporções diferentes. Em proporções diferentes. Mas Então, mas guerra do a lar... solução, nós estamos dizendo que existe uma solução que é em Cristo, mas também existe um nível de perdão que aquela pessoa que não passou pela experiência do evangelho pode Que é oferecer. necessário. Até porque a gente falou dos dois níveis, né? O Sim. nível vertical e nível horizontal. Uhum. Você pode até conversar sobre o nível horizontal, Horizontal, mas a pessoa boa. que não tem um relacionamento com Deus, ela não consegue lidar com esse perdão que é incondicional. No máximo é um contrato social. E aqui eu volto para a pergunta, né? O que fazer com aquela pessoa que não me procura, que peca contra mim, não me procura e não vem até mim? Felipe usou a ilustração de Jesus na cruz, que orou pelo perdão daqueles que cometiam aquela atrocidade com ele. Mas quando a gente olha para o perdão oferecido pelo próprio Deus, ele é condicional, ou não? Ele é condicional. Ele é condicional. Ele fala, arrependa-se e creia. Você precisa se arrepender. Você Sim. confessa seus pecados. Você pede perdão para Deus. Confia no perdão oferecido por Jesus. E aí ele te salva. Né? Existe uma salvação que acontece nessa condicionalidade do reconhecimento do pecado, da ofensa, da rebelião e no aceite desse perdão. Como que eu perdoo como Deus perdoa? Condicional ou incondicionalmente? Né? Volto para os meus dois níveis. O nível vertical é incondicional. Independe da pessoa me procurar ou não. Eu estou diante de Deus aberto para reconciliação. E antes de Diante levar de sua Deus- oferta no altar, Diante de Deus, eu estou falando, a justiça é sua, não é minha. Não sou eu que vou fazer justiça com essa pessoa. Eu vou confiar completamente para você. Esse é o perdão vertical. É você confiar, se comprometer com a justiça que Deus vai executar. Agora, no nível horizontal, no transacional, no condicional, precisa existir uma aproximação. Quem que tem que procurar quem? Né? Eu brinco com os alunos em sala de aula, né? Normalmente a gente fala, quem tem que procurar é quem ofendeu. Não. O Novo Testamento ensina a a gente Bíblia fala ao contrário. os dois. Ensina os dois movimentos. dois. Se você pegou contra o seu irmão, vai lá e Isso. retrata. E se Agora, o se seu ele irmão pegou contra você, contra você. procura ele, conversa com ele, fala sobre o erro que foi cometido e busca essa reconciliação. Daí você tem a expressão do perdão vertical nessa horizontalidade social. Né? E aí você faz, então, quando você fala eu concedo perdão ou eu te perdoo, você está prometendo que você não vai mais trazer aquele assunto para a mesa,
Você não vai ficar remoendo aquilo no seu coração. Não vai falar disso com os outros. Você não vai ficar Vai espalhando enterrar isso os pés da cruz. Exatamente. É Isso assunto significa encerrado. Que você vai esquecer, que você vai... Não, Eu ouvi uma frase legal uma vez, e eu acho que eu meio que concordo. Perdoar não é esquecer, é lembrar que perdoou. Ou seja, Muito bom. toda vez que a memória daquilo vem ao seu coração, você se lembra que já perdoou, não deixando que aquilo te afete de novo e te jogue contra a pessoa. O Robert Jones, no livro Em Busca da Paz, da Nutra. Nutra. Por sinal, é um dos melhores livros que eu li no ano. Recomendadíssimo. Sobre isso, Em Busca da Paz, Robert Jones. Ele costuma dizer que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele forme um ninho ali. Né? Se o pássaro vier de trás, ele pousa na sua cabeça. Você tira ele imediatamente. O que você pode impedir, então, é que ele forme um ninho. É a mesma coisa, né? Você não vai esquecer dos fatos. Sim. Né? Os fatos são fatos. E às vezes são gravíssimos. São às vezes gravíssimos. Às vezes eles deixam marcas que nem se deixam esquecer. Às vezes Exatamente. marcas que são impossíveis de Não voltar. deixa, elas estão lá Marcas todo dia. físicas, marcas na alma. Físicas, Agora, emocionais. esses dois níveis de perdão, eles têm paralelo com o próprio Deus. Porque uma das passagens mais bonitas pra mim na Bíblia é Isaías 43, especialmente o versículo 25. Cara, ao longo do nosso podcast, você já citou umas 50 passagens mais bonitas da Bíblia. É que a minha Bíblia é muito bonita. Mas Isaías 43, no verso Que 25... assim como Abel, você é apaixonado por Jesus. Exatamente. Assim, eu sou apaixonado por isso. Mas o profeta diz o seguinte, e ele cita o próprio Deus, né? Deus diz, sou eu mesmo quem perdoa os teus pecados, deles eu não me lembro por amor de mim. E ali o profeta está mostrando que Deus tem uma disposição interna de perdoar. E Deus diz que o profeta diz que a motivação de Deus em perdoar trazer Israel de volta do exílio não é nem o arrependimento de Israel, embora a condição seja o arrependimento. A motivação perdoadora de Deus é a sua própria reputação. Porque ele diz, por amor do meu nome, né? Amém. Deus tem uma reputação perdoadora. Deus é perdoador na sua essência. Deus não pode não perdoar. E aí ele diz, e quando eu perdoo, Deus inclusive diz, eu não trarei isso à tona de novo entre vocês. Deus não pode esquecer. O professor de teologia sistemática pode ajudar a gente depois. Deus não pode esquecer de algo. Ou ele não é onisciente, né? Exato. Alguma coisa Ele sabe de tudo de eternidade passada e eternidade futura. Mas quando Deus diz que ele não se lembra disso, a imagem que projeta na minha mente, e essa é como eu normalmente converso com os adolescentes às vezes sobre isso, né? É aquele sentimento de que quando você vira pra Deus em oração assim, Deus, me perdoa, eu fiz isso de novo. Parece que Deus vem pelo Espírito e diz assim, de novo o quê? Deus não esqueceu. Mas se isso foi perdoado, Deus não tem isso mais entre nós e ele. Deus não traz outra... Deus nunca vai virar pra mim num pedido de perdão e assim, Deus, desculpa, eu briguei com a minha mulher de novo. Ele, mais uma vez você brigou com a sua mulher. Não, tá bom, mas não dá pra ficar de novo, hein? Agora, a última prova dele vez, ser hein? onisciente é Última que ele vez. não é capaz de esquecer o que você fez, como ele também não é capaz de esquecer que ele perdoou o que você Isso, fez. ele não joga isso Ele na sempre nossa vai cara. lembrar. Ele não levanta. Me Agora, lembrou só uma uma última passagem. coisa. Essa é a dimensão do nível 1. Deus sempre tem uma disposição de perdoar. E João nos lembra que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de nossa justiça e nos perdoar dos nossos pecados. Ou seja, existe o elemento condicional do perdão, onde Deus está disposto a perdoar e onde Deus libera perdão pela confissão. Sim. Então esse mesmo movimento de Deus, quando nós somos chamados em Efésios a imitar a Deus, é o movimento que nós somos chamados a reproduzir. Nós precisamos cultivar a disposição de Deus de perdoar e nós precisamos, na condicionalidade do pedido de perdão, liberar perdão. Mas o profeta Miqueias, lá naquele... Só um recorte. A gente tá lidando com Isaías, com Mateus. O maluco trouxe um livro que eu não li a última vez, porque faz 2 anos que eu não li Miqueias na minha vida. Eu não lembro a última vez que eu li Miqueias. O cara manja muito de Bíblia, né? O profeta Miqueias, ele, discutindo essa situação do pecado de Israel, clamando por um arrependimento e um avivamento. Ele vai jogar no fundo do oceano. Mas reconheceu que Israel teria problemas ainda de se consertar. Ele fala assim, Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará com os pés
as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do Vocês mar. estão me ajudando Uau. demais. Esse é o texto que eu vou usar para apoiar o texto de Mateus Pronto. 18. Então, Sermão feito. Esse texto tem características interessantes. lindo. Só bem rapidamente, ó. O profeta reconhece que ninguém é semelhante a Deus, que perdoa. E perdoa e esquece da transgressão. Ou seja, ele perdoa e começa de novo. Ele Não apaga não e joga mais começa isso na uma cara. página nova na história deles. Por quê? Porque ele tem prazer na misericórdia. Então, o perdão de Deus está relacionado ao prazer que ele tem em ser misericordioso. E aqui ele fala, tornará a apiedar-se de nós. Ou seja, mais uma vez o Senhor terá piedade, porque o Senhor não tem prazer em reter a tua ira. E aí vai Mesmo a gente errando de novo. Exatamente. E ele vai lançar os nossos pecados. Essa nas figura é a mais linda. profundezas do mar. Essa é a Ou figura seja, a linda. profundeza do mar aqui no sentido de é um local onde você nunca Não mais acessa. encontra Não nada. acessa. Né? Amarra o Amarra. ferro lá. Isso, É, cara. joga. Essa figura que eu vou usar. muito- Essa figura que eu vou usar. Muito legal. Mas Não, para quem está ouvindo a gente, talvez possa surgir no coração, diante dos exemplos, inclusive, que a gente trouxe. A gente trouxe exemplos de conflitos de guerra. A gente trouxe exemplo de gente agredindo intencionalmente as outras, assim. E talvez a pergunta que alguém possa estar fazendo é o seguinte: então quer dizer que eu preciso relevar todas essas coisas? Quer dizer que essas ofensas, essas transgressões, essas maldades do mundo, elas são sem importância? Então, perdoar significa relevar tudo e deixar a vida acontecer? Bom, eu posso colocar uma posição para vocês me dizerem se eu estou certo ou se eu estou errado. Se você está em um relacionamento... É difícil você falar de relacionamentos familiares. Pai, mãe, irmão, tio, essas coisas. Vamos pensar, enfim. Quando você está num relacionamento onde o outro ele insiste em te machucar, você reconhece que você tem que perdoar, você decide perdoar, isso não quer dizer que você precisa manter aquele relacionamento. Vamos supor, você tem um amigo de trabalho, um colega de escola, e aquela pessoa ela abusa da sua boa-fé, ela te machuca constantemente. Você é chamado por Jesus a perdoar aquela pessoa, mas isso não significa que você deve continuar caminhando com aquela pessoa no sentido de manter um relacionamento com ela. Você pode se afastar, você pode seguir a sua vida. Isso não quer dizer que você não perdoou. Isso quer dizer que você está se preservando de não ser mais machucado, de não ser mais prejudicado, de não ser mais passado para trás. Pode fazer isso. Num casamento, no casamento tem um outro aspecto. O marido ele precisa perdoar a esposa e a esposa o marido, e eles vão ficar ali, casados e tudo mais. Tem aspectos que são muito mais pesados, eu não vou entrar nesses. Entre irmãos, esses relacionamentos que não podem ser desfeitos porque eles são relacionamentos consanguíneos ou são relacionamentos de uma só carne, eu acho que é um caso à parte. Mas relacionamentos do dia a dia. Se eu me aproximo de uma pessoa, até um namoro, né, um noivado, eu me aproximo de uma pessoa, estou num relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa ela pecou contra mim, eu perdoei, eu decidi perdoar aquela pessoa e ainda assim manter o relacionamento. Se aquela pessoa continuar pecando contra mim, eu devo perdoar novamente, mas eu não preciso mais. Eu posso muito bem encerrar aquele relacionamento, cada um segue a sua vida, porque acho que vai ser mais saudável para todo mundo, né? Eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. É muito difícil lidar com isso, porque, de novo, tem muitas nuances, né? Sim. E Então, tem muitos casos. Vamos pensar, eu sou um servo do Senhor Jesus, um discípulo, eu tenho uma casa. Eu aluguei para o Pedro. E o Pedro não pagou 1 ano de aluguel e saiu da casa. Eu perdoo o Pedro, mas eu cobro o aluguel dele? Eu processo ele? Eu tô falando isso porque pessoas perguntam essas coisas para nós na igreja. Exato. Né? Uhum. Eu tenho direito de receber os 12 meses de aluguel com juros. E não é errado cobrar. E não é errado cobrá-lo, mas eu preciso Legalmente. perdoar o Pedro de ter tirado algumas coisas dos meus 12 meses que aquele dinheiro me impossibilitou de ter, estava no meu planejamento. E às vezes não só você, sua própria família. Minha família. Às vezes você perdeu coisas dos seus filhos, da sua esposa. Então eu acho assim que a gente tem a dimensão, as duas dimensões muito bem que o Lucas trouxe e trabalhou, mas no meio dessa relação, todas dessas dimensões, tantas nuances a serem consideradas que é muito... E aí, eu diria o seguinte, né? Eu acho que em termos sociais, isso faz total sentido. E eu posso dizer o seguinte, puxa, não necessariamente um noivado precisa terminar.
Ou precisa continuar depois de uma traição. Uhum. Realmente, não necessariamente, não precisa continuar mesmo. Talvez 2 amigos não voltem a serem melhores amigos depois de um pecado cometido entre eles. Mas eles ainda têm uma ligação que é a ligação em Cristo. Eles são irmãos em Cristo. E essa ligação em Cristo, ela é maior do que qualquer ruído que o pecado causa na relação social. Uhum. Por isso, embora ele possa dizer, eu não quero mais ser seu melhor amigo, eu vou me preservar nesse quesito, isso não pode privá-lo de respeitar essa pessoa, Uhum. de honrar a reputação dessa pessoa, de não difamar essa pessoa, de conviver na igreja com essa pessoa, de proteger os direitos dessa pessoa. Porque normalmente, o que acontece é o seguinte, a pessoa diz, o fulano pecou contra mim, eu perdoei ela, mas ele é a pior pessoa do mundo, ele pode fazer isso contra a pessoa. O que eu faço? Eu difamo ele, eu queimo ele, eu falo mal dele e eu evito todos os lugares que ele vai. E eu não piso nos meus lugares que ele vai. Isso, ao meu ver, é uma expressão de não perdão. Que Por quê? ódio. Porque essa pessoa ela ainda tá fazendo o seguinte. Ela tá dizendo o seguinte. Eu não fui capaz de permitir que aquilo que aconteceu entre nós deixasse de estar entre nós. Uhum. Aquilo ainda está entre eles. Por quê? Porque ela ainda não consegue olhar para aquela pessoa e ver a imagem de Jesus nela. E o perdão, ele não diminui o peso da ofensa cometida, Isso. né? O perdão, ele não nega a maldade do mal. Pega a maldade. Mas ele fala ele oferece uma graça que é superior à ofensa cometida. É uma graça que é maior do que a maldade do mal. Por isso que a gente acredita que onde abunda o pecado, a graça é capaz de superabundar. Uhum. Porque foi assim que aconteceu na nossa vida. Uhum. A nossa ofensa é grande. É. A nossa maldade é tenebrosa, né? É terrível. Mas a graça é muito mais maravilhosa. Uhum. E essa graça que domina a gente é a graça que transborda em nós, que flui em nós, por causa da vida de Cristo em nós, Uhum. e atinge o outro, inclusive o outro que me ofende. É. É essa graça que me liberta para amar o inimigo. Sim. Né? Que é o maior desafiador dos... Agora, Lucas, como pastor, eu diria assim que a gente precisa aprender também a olhar o copo cheio. Marcas vão ficar, problemas vão existir, essa memória vai voltar, você vai ter que lembrar do perdão, vai ter que lembrar da graça de Cristo, da misericórdia dele. Que isso aí, né? É. Não é esquecer, mas é de Não como lembrar. De né? como Sim. lembrar. Então vamos olhar pra isso. Uhum. Eu adoraria que eles tivessem o relacionamento de antes e ela deitasse no colo dele. E esse relacionamento é possível. É possível. Existe Sim, recurso E eu de vou Jesus orar pra fazer isso eu vou orar acontecer. pra que isso. Mas eu ainda vou olhar, que bom que ela está aqui. Que bom que ela perdoou. Uhum. Que bom que ela deixou Jesus agir na vida dela e ele deixou Jesus agir na vida dele. A gente, na busca de querer o ideal, a gente para de perceber os pequenos progressos que a graça Exato. produziu nisso. Embora você tenha trazido um exemplo que é triste e é complexo, eu quero trazer um exemplo simples que ajuda a gente a olhar para essa graça que nos alcança, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e vocês sabem que duas crianças pequenas fazem uma com as outras. Não tem 3 Elas viram. filhos? Tenho 3, o segundo tá aprendendo ainda. Ah, O tá. terceiro. Ele é foi menorzinho. matriculado agora na escola Mas do os mal. 2 mais velhinhos, direto assim, papai, olha o que ela fez comigo. Mamãe, olha o que ele fez comigo. E lá em casa a gente tem uma tática que funciona muito bem quando a gente tem acusações assim. Nós chamamos um ao outro, que vem trazendo as queixas, e a gente faz uma pergunta simples. A gente diz, o que você quer que eu faça? Uhum. O que você acha que ele merece? Papai, eu acho que você tem que tirar, ele tem que pôr ele de castigo, ele merece isso, ele merece aquilo. Diz, muito bem. E o que você merece? O que você fez que desagrada a Deus? Que você ou coloca ele de castigo. É, que você... exato. Fala, papai, eu também errei. Papai, acho que eu provoquei em alguma medida. Eu acho que eu fiz de errado. E aí a gente leva eles a entenderem que o perdão, quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que nós éramos merecedores de toda a ira e castigo eterno de Deus. E ele nos ofereceu o perdão, sem esquecer. Ele sofreu por nós, a nossa culpa, as nossas chagas, os nossos erros. Foi pago. Eu acho que aqui, talvez, por questão de tempo e tudo, nós não conseguiremos oferecer uma resposta definitiva e nem essa proposta, né? Uhum. Mas uma coisa eu acho que nós podemos falar com certeza. Se você tem que... se você não perdoar, você não conseguirá fazer nada que é consequência do perdão. Se a esposa não tivesse perdoado o marido, se ela não tivesse decidido perdoar a traição do marido,
nós nunca saberemos se daqui a 10 anos ela vai voltar a deitar no colo dele. Exato. Se... Já era uma derrota de saída. Exatamente. Se um amigo não perdoar o outro, nós nunca saberemos se eles poderão voltar a ser melhores amigos ou não. Ou seja, o perdão ele abre um universo de possibilidades. Mesmo que não aconteça. Sim, para restauração. Exatamente. Ele torna possível. O perdão cobre multidão de pecados. Agora, a falta de perdão, ela fecha tudo. O perdão abre as portas da reconciliação. E eu acho que isso é tão importante porque talvez uma das passagens mais difíceis da Bíblia tem a ver com perdão. Porque na oração do Pai Nosso, tem um apêndice na oração do Pai Nosso que a gente ignora às vezes. A gente não pode falar apêndice, cara. Um apêndice. Enfim. Que Jesus ensina a orar, né? Ele diz o seguinte: perdoa os nossos pecados, na verdade as nossas dívidas, é uma palavra comercial ali, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ensina a oração do pedido de perdão como um pressuposto de que aquilo que eu peço para Deus verticalmente é uma realidade horizontal. Ele diz... O potencial já tá ali. Na verdade, ele tá dizendo o seguinte: Pai, assim como tem gente que deve a mim, eu devo ao Senhor. E eu tenho liberado as dívidas dos que devem a mim. Libera a minha dívida. Esse é o pedido que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Agora, Jesus vem depois da oração e ele faz ele podia ter comentado qualquer um dos versos. Ele comenta o verso do perdão. Ele diz o seguinte: porque se perdoarem as ofensas que têm uns com os outros, seu Pai Celestial os perdoará. Se não perdoarem as ofensas que têm uns com os outros, o seu Pai Celestial não os perdoará. E como a gente resolve isso? Eu confesso, eu não sei. Mas Jesus ali, não tem um jeito de você ler aquela passagem no qual o perdão não seja condicional. O perdão de Deus não seja condicional ao perdão humano. Me parece também, em alguma medida, e essa é uma das passagens difíceis de Jesus, que Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: a realidade do perdão vertical é expresso na existência do perdão horizontal. É porque Jesus está olhando numa outra dimensão temporal também, não nessa coisa meio causa e efeito nossa, né? Na verdade, eu acho que Jesus está lidando com causa e efeito. E Jesus está dizendo assim: se não existe perdão no nível horizontal e de modo algum entre vocês, não existiu perdão vertical. Então, não existiu, não existirá. Não existirá também. Não existiu, não está existindo. Exato. Porque Jesus está dizendo... A gente tem que torcer o texto. A voz de Deus ali. Mas não existirá em que sentido? Julgamento final. Mas não no sentido salvífico. Não, o julgamento final é salvífico. Enquanto não houver... mas eu tô pensando no sentido de galardoação. Não, no sentido no sentido de salvação, tá. Jesus está Ele é a dizendo. expressão de um perdão que aconteceu Por isso, temos que pensar muito mesmo no texto, que é difícil. Por isso que é um Mas texto muito difícil. Mas falando, para você pensar o contrário, você precisa torcer. Porque a impressão clara é essa. A leitura clara, direta da passagem parece essa. E isso nos traz um alerta muito grande. A grande dificuldade, e a gente não tá falando só de dificuldade, mas a grande ausência de perdão, aqueles que se orgulham do não perdão, e aqueles que batem na mesa do tipo, eu não perdoo, se um dia fizer comigo eu não perdoo, se um dia acontecer comigo isso não tem perdão, eu acho que esse é um alerta pastoral de Jesus dizendo, cuidado. Porque se existem coisas imperdoáveis pra você, talvez signifique que você não conhece o perdão de Deus e não foi perdoado de forma totalmente extensa pra ele. Tem um teólogo alemão, Emil Brunner, ele escreve um comentário em Mateus e ele diz o seguinte: o cristão imperdoador ou não perdoador corre o risco de ser um cristão imperdoado. A sua lógica, então, na parábola do credor, Sim. o primeiro que não recebeu o perdão, ele não conhece o amor de Jesus. Eu acho que o que não perdoou, ele não que não entregou o perdão depois. Ele não entendeu o que é ser perdoado. Ele não conhece o amor de Cristo. Ele não reconheceu o tamanho do perdão da sua própria dívida. Porque recebimento do exemplo. perdão é condicional. Exato. É o arrependimento. Então você diria Difícil, então que... É uma evidência. A atitude de perdoador é uma evidência de salvação. Como fé e obras. E a ausência de perdão talvez seja uma evidência de não salvação. Entendi. Você diria então que o perdão existe... Não significa que seja fácil, que seja imediato. Que talvez leve muito tempo. Que talvez seja um pecado doído. Exatamente. Que não seja uma dizendo. luta. Não significa que eu descobri um adultério hoje e digo, valeu, perdão, tá tudo certo. Isso, exatamente. Significa que isso vai ser uma luta. Mas nunca querer estar de novo, desculpa, Felipe, nunca querer estar de novo no casamento, vou embora, não quero mais, temos que tomar cuidado para não necessariamente significar
essa pessoa não quer continuar o casamento porque ela não conhece Jesus. Não, nós já falamos sobre Já falamos, isso. não é isso? Nós abordamos claramente. Tá, mas não significa que o perdão seja imediato, simples e sem nenhum custo. Entendi. Pelo contrário, é um custo implícito no perdão. É aceitar que o custo da minha dívida, o custo da justiça do mal que foi feito contra mim, já foi pago. Então, aquela pessoa que nunca perdoou e não está disposta a jamais perdoar, isso pode ser uma evidência de que ela não conhece a Cristo e ela não experimentou o perdão de Deus na vida dela. Sim. É o que o texto Por quê? diz. Seria a fé sem obras é morta. Em alguma medida, por quê? Porque É a pessoa lógica que Jesus vai ensinar perdoada, Tiago. porque a pessoa perdoada, ela tem a ação do Espírito colocando ele em movimento. É. Em alguma, o Espírito vai fazer coisas na vida Sim, dela. não, isso é importante saber essas Não, coisas. a ideia faz muito sentido. Mas tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele tem as nuances Claro. que a gente não pode pegar essa equação e ir aplicando em tudo. Como se toda vez que a pessoa não fez algo que a gente entenderia como um perdão restaurador, ela não conhece a Jesus. Mas o perigo faz até de parte da verdade. transformar o evangelho no evangelho de obras. Eu perdoo isso. para ganhar a salvação. Não é Os isso dois. que a gente está dizendo. Não é Sim. isso, não é isso. Mas As é, coisas são mas é um perigosas. aspecto existente no assunto perdão. Que da a Escritura. condicionalidade pode chegar nisso que o Lucas Ou seja, falou. Às mas o vezes que- mesmo vai ser uma luta. A pessoa vai se sentir ofendida, mas vai haver algo dela, uma luta para que ela decida, eu preciso Em perdoar. termos simples, eu a acho que Jesus está palavra dizendo o só não seguinte, consigo. em alguma medida. O perdão não faz parte das opções que nós temos. O perdão não é uma possibilidade para o cristão. É o seu fluir O seu, natural. o seu argumento ele está trazendo um ponto importante, que é um ponto que batido por alguns pregadores aí conhecidos. Se você não consegue fazer algo que Deus espera que Deus diz que você deve fazer, está na hora de você olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: eu de fato tenho o Espírito Santo? Eu de fato tenho um relacionamento com Jesus? Porque se eu não estou conseguindo fazer aquilo que Deus quer, em hipótese alguma na minha vida, isso pode ser um indício de que eu sou um religioso e não uma pessoa nascida de Exatamente o que novo. ele falou. Exatamente. Exatamente o que ele falou. Exatamente. Exatamente. Amigos, que assunto bom, né? A gente poderia ter umas 5 podcasts sobre esse assunto. Já vai terminar? Pô, Aí eu te já perdoo, estouramos eu te perdoo, o tempo, te perdoa, perdoo. né? Eu te Ouviu, Renan? Quando você ouvir falar desse apêndice, do seu apêndice mais uma vez nesse programa, coisa que não vai acontecer. Não vai. A gente não vai falar mais sobre o seu apêndice. Perdoe, tá bom? Na verdade, o assunto do apêndice vai ser um apêndice. nesse programa. Exatamente, exatamente. É verdade. Mas você tem dúvidas, você tem perguntas, você quer saber mais sobre o perdão? Escreva pra gente, coloque seu comentário. Você concorda com o que a gente falou? Você discorda completamente do que a gente falou? Isso é uma conversa. E esse é uma das intenções, uma das virtudes do Fora de Sala. Você viu que às vezes, não só agora, mas em alguns momentos, nós vamos ter inclusive posições diferentes sobre o assunto. Nós vamos aprender juntos sobre esse assunto. Isso nós queremos mostrar para você que a teologia se faz por um diálogo. Nós aprendemos a conversar com outros. E, digo mais, que você tenha ouvido que perdoar não é fácil. A gente em nenhum momento dissemos que isso é um botão que você vai apertar no seu coração. E amanhã o dia vai amanhecer florido. Especialmente quando a gente vive situações dolorosas e repetitivas. Eu confesso do que, assim, eu lidei com essa passagem agora, porque eu preguei ela recentemente em algum lugar. Mas essa passagem me colocou em movimento em direção a uma pessoa na minha vida. Eu lidei com uma falta de perdão por 3 anos. Uma pessoa na minha vida. Que me tirou uma coisa que pra mim era muito importante. E um dia me deparando com essa passagem, eu dizia, falei assim, o que ela fez não tem volta. A pessoa manchou minha reputação, acabou comigo. Uma vez colocando meus olhos nessa passagem, Deus falou comigo claramente. Ele falou assim, meu brother... Não é opção. E outra, você não pode dizer que você experimenta o que você experimenta comigo. Se isso não é uma realidade com que você experimente isso com E ele os falou, outros. meu brother? Foi Jesus que disse. Ele tem uma intimidade. Foi Jesus. Foi Foi que o Jesus. filho, foi o filho. Foi o filho que disse. Ele viu Jesus Revolution e aí falou... É que eu leio a Bíblia One Passion. Mas a gente espera isso, que como o Pedro nos mostrou, você tem entendido que o perdão é uma marca essencial do cristão e reflexo de algo que nós recebemos. Não é um dele. mero apêndice. Não é um mero apêndice. Até porque, né, Du, Jesus está mais interessado na nossa santidade do que nós mesmos. É isso. Jesus nos Excelente. coloca nesse movimento, ele faz Muito isso bom. em nós, né? É isso. Isso aí. Queridos, curta esse episódio, mande pra alguém, compartilhe com outras pessoas. E a nossa oração é que esse episódio tenha sido um despertar no seu coração. E um caminho pra perdoar exatamente. pessoas. E Só pra nunca lembrar- deixa a água, o ladrão da casa É da isso água aí. fechada. Exatamente. E nunca chegue pras pessoas e fale assim, pô, desculpa qualquer coisa aí.
É real. Desculpa qualquer coisa aí. Que coisa? E você, Exatamente. pergunta, que coisa? Que coisa, exatamente. Se eu te ofendi. Poxa Não, vida, desculpa né? se você ficou ofendido, que eu sou sincero mesmo. não, a gente pede perdão no cartão de crédito. É assim, ó, eu fiz tal coisa, eu gostaria de me desculpar, não foi a minha intenção. Isso. Ou eu fiz tal coisa contra você e eu gostaria de pedir perdão. Porque eu percebo que foi E maldoso. se a pessoa falar exatamente. desculpa qualquer coisa, pergunte. É isso. Que coisa? É isso aí. Qual Ou- delas? e nem Você quer dizer- Aí deixa a pessoa em crise. Qual delas? Começar por onde? E nem usar o perdão como uma desculpa pro sincericídio, né? Não é pra verdade sem amor. Aí é fofoca. Isso é um assunto para outro podcast, né? Precisamos Isso aí. falar Desculpa que eu sou um sobre isso. babaca às vezes, né? Tipo isso, né? Queridos, um abraço pra você, que você tenha uma excelente semana. Exatamente. E a gente se vê por aí. Um abraço. Valeu. Um abraço, tchau.